Finalmente, hoje temos o material suficiente para fazermos a árvore. E eu a tenho. Esta foi construída por mim, é a árvore Ictis, mas há um probleminha aqui, é que ela é muito pequena. Então, eu tenho colorida. Aqui a pessoa que imprimiu para mim não mostrou colorida. E aí, veja, é muito pequeno o que está aqui. Mas, aproximando bem, vocês vão ver que em Keter não tem nada, né? O Aleph está de Keter a Binah, e o Bet está de Keter a Hokmah, que seria o certo. Então, aqui nós temos nesta árvore, então, as ligações certas, as letras e os nomes angélicos de cada sefira. Então, cada sefira tem um nome angélico e cada ligação tem uma letra, e essa letra equivale a um nome. Elifas tinha descoberto isto, já dissemos a vocês, e esta descoberta ele explica no livro dele, que foi num documento antigo, que não estava somente no judaísmo, mas estava em várias partes do mundo, e quando Napoleão conquistou o mundo, sequestrou todas as bibliotecas e todas as obras de arte. Então, ele aqui diz qual é o pergaminho, como era nomeado o pergaminho que ele encontrou essa relação, que seria a relação correta dos caminhos com as letras. Então, já vimos que a letra Aleph significa tudo no universo mostra uma causa inteligente, ativa. Então, isso seria a palavra de meditação para que a gente faça a viagem da Merkabah. Então, como é que é o nome do documento no qual Elifas encontrou o significado desses caminhos? Ele fala aqui, eu queria mostrar para vocês, mas parece agora que ele se escondeu. Shem HaForash. Shem HaForash. Está aqui, não sei se vocês vão ver. Aqui o meu dedo está após. Vou aproximar bem de vocês. Tá vendo? Ele encontrou tudo isto no documento sob o nome de Shem HaForash. Traduzindo, Shem significa nome, HaForash, que está fora de todo o outro nome, que só se aplica ao Si de Deus, o Ain. Então, seria a mesma coisa que na carta aos Hebreus, o autor diz que ele deu, Deus, como prêmio da obra de Jesus, deu-lhe o nome que está acima de todo o nome, todo outro e qualquer nome. Então, seria isso, Shem HaForash, ou seja, tornou Jesus transcendente, porque o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, indica uma substância transcendental. É isso que indica a palavra Shem HaForash. Mais uma vez, ela está pequenininha aqui. Eu estou sem impressora, então se pudesse imprimir o trabalho que eu fiz para chegar a isso. Shem é nome. HaForash quer dizer transcendente, fora de tudo. Fora de tudo que não é o Ain. Então, essa foi a grande descoberta, a grande sacada de
Elifas, que nos permite agora fazer uma relação entre as letras hebraicas e o alfabeto hebraico corretamente e sem erro. Então, vamos fazer isso juntos. Essa será a nossa última aula do tarô, do curso de tarosofia, por enquanto. Depois vamos suspendê-lo e vamos fazer vamos continuar o nosso trabalho de decifrando a Bíblia. Então, vamos fazer. Se não completarmos na próxima nós completaremos. Então, vamos partir de algo para chegar até isso aqui. Mas como isso aqui teria que ser ampliado, teria que ser um quadro grande para vocês verem. Então, o louco salta e quando ele salta, cai no primeiro caminho, e o primeiro caminho é tudo mostra, é o boi, não podemos desprezar o significado natural da carta, que era o que o Rabino queria que Jesus dissesse. Aleph é alpo em acádico, significa o boi. Mas no pergaminho das Shem HaMeforash está escrito: tudo no universo mostra uma causa inteligente e ativa. E é sobre isto que se irá meditar. Então, os maçons, seguindo a pedagogia deles, então eles pegam o aprendiz e colocam nessa situação. Aqui, ó. Ele tem que fazer uma atividade. Essa atividade é pegar um cinzel, pegar em preto e branco, que aqui em azul está menos legível. Ele pegar aqui um malhete, quer dizer, um martelo de madeira. A outra mão ele não está segurando o queixo, não. Ele está segurando um cinzel. O que é um cinzel? Uma talhadeira. E o trabalho dele é transformar esta pedra bruta em pedra polida. Quando ele fizer isto, então ele terá 3 fases: a de aprendiz, a de companheiro e a de mestre. E já é dito a ele que ele, fazendo esse trabalho, ele se tornará um nobre. Ele participará da nobreza. Ele terá o direito de ganhar uma coroa que está no saco dele, na sacola dele, e construirá um reino que se chama Malkuth. Esse trabalho todo constitui a doutrina maçônica, o resumo da doutrina maçônica. Não é explicado a nenhum iniciante na Cabala, mas eu já disse a vocês várias vezes que a verdade sobre a árvore é isto aqui. Então aqui está a Ein Sof, né? Porque nós vimos que o Ariel Ben-Sion e a maioria das árvores só dá o Ein Sof. Mas aqui pequenininho tem A-O-R, Aor. Então, na verdade, né, vamos ver no Wang, nós vamos ver que não são 2 Ain, porque não é só Ain Sof. Aquela noção do Ain Sof foi feita quando os hebreus chegaram ainda, quer dizer, estavam ainda muito atrasados na evolução da árvore, que herdaram dos sumérios e acádios, e então achavam que Javé era um hermafrodita. Então só o Ain Sof. Ain, o infinito, está fora, acima. E o Ain Sof. E a palavra que vai nos permitir saber o que é o Ain, então aqui seria um triângulo. Nesse triângulo nós temos no bico do triângulo o Ain, que significa literalmente nada, e que nós na Igreja Católica chamamos de Pai, e na maçonaria é poder. Aí nós temos aqui na base do triângulo de novo a Ein Sof. Não está certo. Obviamente seria
Sof e Aor. Então a palavrinha que está aqui bem pequenininha, ó, Aleph, O-O-U e Resh, Aor, Aor. Então Aor, Ain, luz sem limites. Então o Wang já tinha descoberto isso, nós mostramos a vontade para vocês nos livros especializados em Cabala. Nós temos aqui, nós temos um dos livros especializados em Cabala e nós mostramos neste livro, aqui é o tarô, não, eu quero o que seja Cabala. Então temos um livro daquele ali, mas com o nome de Cabala. Se escondeu, se escondeu. Mas o Robert Wang já tinha chegado a isto, porque naquela célebre árvore dele correta, essa é a árvore errada, onde ele faz a ligação errada. O pulo do louco o leva para Binah. Ele não nomeou a esfera, mas deste lado é Binah. E aí ele coloca Bet. Então, para começar, o pulo teria que ser de Keter para Binah, mas a palavra teria que ser Aleph e teria que ser um água. Então ele inverte, ó. Ele coloca aqui o bobo, no lugar do Aleph, o bobo, então ele caiu nessa. Mas, no que nós estamos agora querendo, ele fez certinho, corretinho, e nós vamos mostrar a vocês. Primeiro que a árvore é Javé. Ele demonstra isso aqui. A árvore é Javé. Ela é dividida em 4 partes, não se esqueçam, 4 partes, e cada uma dessas partes tem um nome da obra de Javé, do poder de Javé naquela parte, mundo de Aslut, mundo de Briá, ou Beriá, mundo de Yetzira e mundo de Asiá. Quer dizer, no mundo de Aslut, Javé tem poder total. É de lá que surgem, vamos dizer assim, as emanações dele, que se tornam tudo que existe no universo, descendo para Beriá, as energias supostamente existentes aqui, que a palavra energia é inadequada, mas seria uma coisa semelhante à energia, né? A Bíblia usa a palavra luz, um ponto de luz, desce e aqui se torna a substância caótica. E essa substância caótica de Beriá desce e em Yetzira toma forma. O caos toma forma. A forma vem do caos. E aí em Asiá ele se torna o objeto que é. Por isso que Javé quer dizer aquele que se torna. Para não termos dúvida, e para ele mostrar a gente, provar a gente que ele tinha encontrado essa chave, ele na página seguinte explicita isto, ou é na página anterior? Deixa eu ver. Ele explicita isso, na página seguinte, mostrando as mesmas coisas, não. Traduzindo os mundos. Então continua com o nome dos mundos, ou seja, dos poderes de Javé em cada mundo, elementos primordiais em Azilut. Então em Azilut estão o que ele chama aqui elementos primordiais. E a letra é, olha aqui, Yod. Vou mostrar a vocês ela bem grandona no alfabeto hebraico. Então vamos agora recorrer ao alfabeto hebraico e mostrar Yud ou Yod. Eles têm 2 pronúncias, mas não importa. Então, no alfabeto hebraico, então a palavra, a letrinha, a primeira letrinha da palavra Javé é
um Iud. Vou deixar logo separado o Val, que nós vamos usar. Vou deixar separado o Re, que nós vamos usar. E agora vamos procurar o Iud, o Iod. Que tá difícil, mas não é tão difícil. Aqui só temos 22 pranchas e nessas 22 pranchas, então nós temos o Iud, o Iod. Então, não tem? Absurdo, impossível. Aleph, Tau, Het, Resh, Dalet, Nun, Bet, Gimel, Tzadeh. Ela foi colada em algum Kaf, é o K, Mem, o M, Samek, S, Ain, por acaso é o mesmo nome do Deus Todo-Poderoso. É uma Fê, é o Fê mesmo. Sadê é T, C, a sílaba C. Kof é outro tipo de K. Resh, Shin, eita, estamos acabando. Tet, que é T, e não encontramos o Iod no alfabeto vermelho. Vou ter que então me socorrer do alfabeto em negro, em preto, mas por que não está ali? Tem que estar, teria que estar. Não pode não estar. Eu posso ter misturado aqui com o alfabeto preto. Foram todos dois feitos pelo meu queridíssimo irmão Everaldo. E a letra é essa, Iod. Everaldo fez em vermelho e fez em preto, para que eu pudesse justamente numa situação dessa, mas vai ficar meio destoante, porque será Iod, Re, ele aqui, peguei sem querer, então, Val, Re, Iod, Re. Então aqui ele está em vermelho, então vamos deixar o preto e volta ao lugar dele no alfabeto em negro, que Everaldo fez, e vamos voltar para o alfabeto em vermelho, que já encontramos o que nós queríamos, né? O Iud. Então, deixa eu ver aqui o que é que o telefone tocou. Vão me desculpar, mas eu vou ver aqui quem foi. Bom dia, rapidinho que eu estou gravando. Dá. Perfeito. Abraço. Tchau. Então não atrapalhou em nada o que nós estávamos fazendo e eu terminei encontrando o Everaldo. Quer dizer, os meus alunos eram assim, 10, então eles fizeram. Então, o que é que o Wang nos dá aqui, bem pequenininho, voltando aqui ao nosso trabalho, ó. Aqui ele dá o nome completo, Iod, Re, Val, Re, né? Mas aqui ele vai dar, tá vendo? No mundo de Azilut, tudo é Iod, ou seja, um tipo de energia, a gente vai chamar de energia, porque qualquer outro nome é impróprio, não há uma palavra para dizer qual é a substância que compõe o mundo de Azilut, que é representado pelo Iod ou Iud.
Então, é a primeira letra de Javé. Veja, primeiro ele diz que a árvore toda é Javé. Está aqui e está aqui. Sem dúvida nenhuma, vem de lá para cá, Iod, Re, Val, Re. Embaixo ele coloca de novo Iod, Re, Val, Re. E aí ele diz, aqui estão os elementos primordiais. Aí ele não chama de energia, porque energia seria impróprio, inadequado, né? Então o mundo é de Azilut. Com o poder de Azilut, Yahvé tem os elementos primordiais. E o nosso queridíssimo Wang coloca aqui. E a letra é Yud. Yod. Então está pequenininho, mas é esta letra, a primeira letra do tetragramaton. E aí, aqui ele já disse que a árvore é Yahvé. Agora ele vai dizer aqui. Depois vem o Re, no mundo de Briá, que ele chama de elementos básicos. Para não usar a nossa nomenclatura, ele usa elementos básicos. Re. E onde é que está o Re? O Re está aqui. Ali está bem pequenininho, aqui está bem grandão. Então, Iod, Re. Primeiro ele disse claramente que a árvore inteira é Javé. Agora ele está dizendo por partes. Depois, Val, mundo de Yetzira, onde ele diz que Javé tem os elementos astrais. Então, elementos primordiais, elementos básicos no Iod, elementos específicos, e aqui elementos astrais e aqui elementos transacionais. Isso são nomes, porque são os poderes de Javé. Então, representado por 4 letras, Yod, Re, Val, Re, né? Eu não vou poder mostrar as 4 porque uma é repetida. Então vamos mostrar apenas Yod, primeira letra, Re, segunda letra, Val, terceira letra, Re novamente. Então tem um remedial e tem um Re final. Então a árvore é Yahvé. Então, uma vez decodificado isso, o que nós vamos saber é o que é Yahvé, já que ele é a árvore toda, e para saber isso teremos que fazer a caminhada, a jornada. E aí Wang vai ajudar bastante, né, porque aí ele foi correto, então ele nos mostra aquilo que o Ariel Ben-Sion nos deu como sendo a primeira pista de que tudo não começa na árvore. Javé não é o começo de tudo. Por que Javé não é o começo de tudo? Simplesmente porque o Ain Sof Aor, que aqui nessa prancha fizeram o Ain como sendo o único transcendente, ou sendo o Shem Hanforash, só se aplicaria a ele, mas aí Deus não seria a mesma essência, não seria uno. Se ele é uno, então a tríade tem a especificidade de cada poder é apenas funcional, mas a essência é a mesma. Então a igreja define como sendo 3 pessoas em uma única essência. Aqui eu acho que teria sido muito mais inteligente eles colocarem o Ain, Sof e aqui Aor. Seria simples escrever Aor. Aleph, esse Val passaria para o lugar do Yod, O, e no lugar do Val teríamos o Resh, a letra Re, Aor, que vai aparecer aqui, tá vendo? Ó? Ain, Val, Resh, com um alongamento aqui exagerado da parte superior, Aor, mas Aor não é apenas isto aqui, ele está aqui também, porque isso aqui se chama Reshit, que é a primeira criatura da tríade, e essa criatura, Reshit, que está no hebraico Bereshit Bará, em Reshit criou Elohim o céu e a terra. Então nós temos uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
E aqui a 10ª camada é Yahvé. No 7º dia da criação, Deus olhou a sua obra e viu que era muito boa, e abençoou o 7º dia, porque nele criou, havia criado o que ele criou, havia feito o que ele criou para fazer. Então, Yahvé é o que ele criou para fazer. Então, Yahvé vai fazer o mundo dele, que será semelhante ao mundo, terá como modelo o mundo de Ain Sof Aur, o mundo de Elohim. O mundo de Elohim é perfeito, o mundo de Yahvé não é perfeito. Mas o paraíso tem uma grande perfeição. Contudo, nós desgraçamos tudo, fazendo com que ele se tornasse esse inferno. Então vamos construir devagarzinho a nossa árvore, a verdadeira árvore, com as ligações e os nomes. Nós dissemos a vocês que o Wang chegou ao segredo do poder triplo que está acima de tudo, o Shem Hanforash, que ali naqueles círculos só se aplica ao Ain, mas na verdade, tá vendo? Ó, Ain é o primeiro, assim que deve ser visto ali. Ain Sof Aor. Olha o Aor aqui. Eu prefiro dizer Ain Sof Aor. Ain Sof Aor. São as 3 camadas e são delas que, quer dizer, a essência delas é a Shem Hanforash, que Elifas descobriu. Então aqui Wang nos dá belissimamente, né, as esferas com as traduções, só que esse é o caminho da criação, de Keter a Kokmah, ou seja, Deus parte logo para a sabedoria, mas nós não. Nós vamos primeiro ter que cair em Binah, conhecimento. Para quê? Para conhecer primeiro, antes de chegar a saber. Saber não é somente conhecer, é aplicar o conhecimento. Então, primeiro conhecer, depois saber. E o que é que nós vamos conhecer quando o louco deixa de ser o louco, dissemos a vocês, e coloca a sacolinha dele? Vamos usar uma árvore do Wang que esteja vazia. Ele tem aqui uma árvore completamente vazia. Então, somente as esferas, sem nada mais. Vamos usar essa árvore dele, e aí vocês irão construindo, porque a minha ali ficou muito pequenininha, e ela do tamanho que está ali, ela não serve, porque vocês não estão vendo. Então, nós vamos... Aqui ele faz uma série de brincadeiras, mas o que eu quero é a árvore sem nome nenhum, somente as esferas, somente as sefiras, né? A Kaplan nos dá, ele aqui nos dá numerada nos pilares. Então tem 3 pilares, quer dizer, as sefiras na verdade mostram que Yahvé tem 3 impulsos, como na Santíssima Trindade: severidade, pilar do rigor. As esferas que estão aqui mostram quando Yahvé age com rigor. Aqui, pilar da misericórdia, quando Yahvé usa com bondade para conosco. E aqui, pilar do equilíbrio, é aquilo que ele está fazendo normalmente quando você vive uma vida tranquila. Então as esferas não têm nome, mas estão numeradas, o que já nos atrapalha, porque aqui ele coloca o número 2, né, do lado de cá, quando o número 2 é do lado de lá. Ou seja, o 1, que é Eié, tem a coroa, e que nós já mostramos a vocês num dos vídeos, né? E ele então, quando ele sai daqui, ele não sabe disso, porque ele tem apenas a sacolinha, mas quando ele bota na mesa do instrutor a sacolinha, ela mostra uma coisa que ele, pela primeira vez, ele verá. Não é no Wang, a árvore sem nomes nenhum,
Eu acho que é no Wang. Será que eu me confundi? Nós estamos partindo de uma árvore sem nome nenhum, simplesmente queremos partir de uma árvore sem nenhum nome, né? Para não fazer a besteira que o Wang faz. Colocar aqui as figuras que estão no Ariel Kaplan, que existem e nós vamos vê-las, mas que não são de modo nenhum o ideal para a gente fazer uma árvore correta. Aqui ele já dá a árvore errada, mas o que eu estou buscando, então, é uma árvore que não tenha. Então, o erro dele aqui foi ter colocado o bobo. O bobo vai ter um nome, um número, mas em qualquer lugar, porque ele sendo coringa pode ocupar qualquer lugar na árvore, mas não é esse. E aqui ele dá o mago como Betty, então está errado. Vamos então fazer a nossa árvore. Peguemos uma árvore que não tenha nenhuma indicação, não tenha nada, tenha apenas, como essa pequenininha aqui, tenha apenas as esferas. Eu sei que eu tenho essa figura, mas eu não sei se é o Wang. Ah, está aqui. Essa figura está aqui. É o Wang. Então, xeroquem, imprimam, façam o que quiser. Mas essa árvore, que é Javé na sua pureza. Está vendo as esferas? Ele aqui não dá o nome de Javé, dá os poderes de Javé. Azilut, que ele chama elementos primordiais, elementos principais, elementos mediais e elementos finais, não importa. São os 4 poderes de Javé, o Yod, o Re, o Val e o Re. Então vamos pegar essa árvore. Então aqui nós temos Keter, a coroa, que eu já mostrei a vocês. E aqui nós temos Biná, desculpa, é do lado de cá. Então, o caminho do louco não é o caminho da criação, é o caminho da encarnação. Ele vai encarnar. É fundamental que vocês construam essa árvore. Façam isto, porque a minha está muito pequenininha e não dá para ver. Então, o que é que ele trouxe na sacola? O que ele trouxe na sacola está naquele nosso livro de maçonaria. E o sol está vindo até aqui. Então não é possível continuar dando aula com o sol batendo forte. Desculpem-me, mas eu terei que fechar aqui e acender a luz. De qualquer maneira, estamos visíveis. Então, encontramos aqui no livro de maçonaria. Eu disse a vocês, para nossa surpresa, não sei o que é que está fazendo no livro de maçonaria, né? Os objetos do tarô. E as cartas, olha, aqui nós temos o eremita, tá vendo? O eremita, né? Então temos o maçom no altar do juramento com os olhos vendados, tudo começa na negritude, né? Tudo começa, né? O candidato é vendado, aqui é tirada a venda, ele começa a ver. Do mesmo jeito que o louco, quando ele salta, tudo é escuro, ou é um grande branco, ou é um grande preto. E em determinado momento, quando ele se torna o buscador, então a visão é dada a ele. Aqui nós temos aí 2 quadros maçônicos, então a mesma coisa. É outra linguagem para dizer o mesmo. E aí ele recebe o aperto de mão, que é o primeiro sinal comunicado a ele, o primeiro símbolo. Então, o que é que nós estamos buscando aqui? Isto. Então, o nosso Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães, ele mostra aqui o que é que tem na sacolinha do louco. Então, o bastão grande que ele trazia na mão é tirado dele. Dentro tinha uma coroa, que aqui eles simbolizam por um medalhão para significar que é algo material, sensível, e a taça. Então, nós vamos então construir a árvore usando
esse artifício, quer dizer, o que está depositado pelo louco que pegou a sua sacolinha e depositou na mesa do instrutor, o bastão foi confiscado e o que estava aqui dentro é o que vocês viram ali. No tarô de Marsella fica uma bagunça, porque foi feito na Idade Média e tinha que ser disfarçado, mas no tarô de Rider-Waite, então nós temos os objetos claramente, e aqui nesse está bem mais claro o que é que tinha na sacolinha. Então o bastão foi confiscado, ele ficou só com o bastão, que era a varinha que trazia a mochila, né? O bastão grande foi confiscado, havia uma taça, uma coroa e uma espada. Isso estava lá dentro. Depois daremos os detalhes, nessa aula não vai dar para dar os detalhes, porque a primeira coisa que ele vai ter que saber é o que significa cada um desses objetos. Qual o significado de cada um desses objetos? O que é que significam esses objetos que na maçonaria, e portanto tem que ser uma coroa, que na maçonaria eles colocam belíssimamente. Olha, por que é que tem que ser uma coroa? Porque ele não vai botar um medalhão no pescoço quando ele se tornar isto, mas ele vai botar uma coroa na cabeça. Por isso eu mandei fazer a coroa, que mostrei a vocês em um vídeo anterior. Poderia mostrar agora, mas teria que movimentar. Então a coroa ele vai botar na cabeça e nos pés o reino, Malkuth. Ele se tornará um rei. Então, vamos construir a nossa árvore, colocando, então, os 4 elementos primordiais que Javé dá a todo homem. Não existe nenhum homem que venha para este universo material. Nós não pertencemos ao universo de Elohim. Estamos dentro de Reshit, o princípio, a mente única, e a última esfera, quer dizer, o Keter de Gênesis 1 é o Malkuth, desculpa, o Malkuth de Gênesis 1 é o Keter de Gênesis 2, o que significa que a primeira esfera de Gênesis 2, da criação de Javé, é a coroa, que vai ter outras rodas dessas e vai ter o seu Malkuth. Tudo se repete. Javé repete a criação de El, mas de outra maneira, fazendo o paraíso e o homem transformando o paraíso no inferno. Então, peguemos essa árvore, vamos ter de construí-la. Já deixei alguma coisa aqui, já sei de onde é. Muito papel marcando tudo aqui. Então, peguemos essa árvore sem nada e então Keter, coroa, Binah, conhecimento. Então é isso que vai acontecer. O louco pula de Keter para Binah. E para nós, então, não será Sefira 2. 1, 2, 3. O Wang coloca diferente lá na colocação dele, mas não vai dar certo. Se fizer isso, não vai dar certo. O bobo não pode estar aqui. E ele colocou lá na árvore dele o bobo logo aqui. O bobo vai aparecer numa situação e numa posição muito especiais, muito específicas e na posição certa. Aqui ele colocou na posição errada. E aí, na posição errada, nós vamos nos enrolar. Então, por favor, desprezem essa árvore do Wang, que coloca Keter depois. Não, ele não nomeou, por isso facilitou. Kokmah e Binah. Então, como quer que seja, o mago aparece. Ele é a primeira carta, carta 1, mas o bobo não aparece. E ele colocou aqui o bobo. Então, o que nós estamos pedindo a vocês é que façam essa árvore.
e vamos fazer os nomes. Keter, né? A coroa. Então, quer dizer o lugar onde está Javé em si, a cabeça de tudo. Então, a Shem Hanforash. E aí vamos fazer, o louco pula, na verdade ele não cai, ele dá um pulo e cai no caminho que leva de Keter a Binah. Binah quer dizer conhecimento. E, portanto, o que é que vai ser feito? Vai ser explicado a ele, na sefira do conhecimento, né, o significado dos objetos que nós vimos aqui. Não aceito o medalhão, porque eu não vou pendurar um medalhão no pescoço quando chegar aquela belíssima figura, que foi o que eu desmarquei, mas ela é muito fácil de achar. Pelo menos, já achei. Eu tinha tirado a marcação, mas já achei. Então, não tem aqui nenhum medalhão pendurado no pescoço, né? E uma moeda grande também não está nas mãos dele, está nas mãos do mago. Tem uma coroa. Então, na verdade, o que nós teremos, eu vou fazer o que não devia fazer, eu disse que não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a coroa. Isso está dentro da mochila do louco, e quando ele mostrar para o seu instrutor, o instrutor vai colocar na mesa, mas não vai dar a ele o direito de tocar. Ele só pegará cada peça, cada objeto, no momento em que for autorizado. Então, aqui não é um medalhão, não é uma moeda. Isso aqui, veja, nem o mago aqui está com a moeda. Embora o tarô de Marselha, no tarô de Marselha o mago tem uma moeda na mão, mas isso aqui fizeram tudo para disfarçar. Uma moeda não serve para nada, porque se a figura final é um rei, e se esse rei tem um reino, ele não tem uma moeda, ele tem um tesouro. Logo, no lugar do medalhão ou da moeda grande, nós temos a coroa. A própria palavra Keter, que acho que ficou bem claro, é o que vai ser colocado na cabeça do vencedor, do vitorioso, cujo primeiro passo aqui é conhecer o instrutor, que sou eu, estou do lado de cá, e o aprendiz, que é você, está do lado de lá. Na maçonaria, isto é representado como desbastando a pedra bruta, mas Franklin de Magalhães não mostra que na outra mão ele não está no queixo, ele está com um cinzel. Então o escopo e o cinzel, ele vai bater na pedra bruta até transformá-la em pedra polida. Já mostramos isso ontem no livro de maçonaria. Então, repetindo, vamos dar um jeito de copiar essa figura. E pegar essa figura e colocar aqui o nome Keter, número 1, e aqui Binah, número 2. E neste caminho vamos ter de colocar a letra Aleph e vamos ter de colocar a carta O Mago. Aí nós estaremos indo no caminho certo. Quem quiser este material é só mandar me pedir, porque aqui eu dou a relação completa das ligações, ou seja, dos caminhos, né? Esse foi o meu trabalho. Então, o que é que tem em Keter? De Keter para Binah, nós temos Aleph, o mago, que eu coloquei o caribu. Então, o baralho comum seria o mago, para mim é o caribu. Então, vocês vão seguir aqui. A primeira coisa é, portanto, saindo de Keter, dando o pulo, o louco se torna o buscador, e o buscador chega a Binah, e em Binah, que é a sefira do conhecimento, ele adquire a visão,
que é tirado na maçonaria, é a tirada da venda. Aqui ele adquire magicamente porque tudo é mágico. Então, o Aleph é a letra desse caminho. A figura é... Cadê o baralho? A figura é o mago do tarô. E o nome da esfera é Binah. Binah. Então, de Keter para Binah. Olha que está bem explícito. Quem quiser manda marlanfe@gmail.com. Mandarei esse material para vocês e aí vocês terão a relação, tá vendo? Então, essa é a primeira parte, é o primeiro passo. Então, o que estaria ali, o que deveria estar ali, era o que está aqui, que vocês podem pedir, que eu mandarei para vocês, né, o processo da nossa escola, né, o tarô cabalístico da Cabala Cristã, que é a minha construção. Então, como vocês têm aqui a relação de onde para onde, Keter é a esfera, Binah é a outra esfera. Então o louco pula de Keter para Binah. Quando ele cai no caminho que leva para Binah, né, ele cai como o buscador, e quando chega a Binah, ele se torna o mago. E o que é que tem? Eu coloco aqui Caribou, que é o meu sentido preferido. Ele não é um mago, é um aprendiz, é um caribu. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai decodificar. Então, aqui vocês terão a nossa árvore, nesse material. É só mandar minúsculo marlanfe@gmail.com e eu mandarei por e-mail para você o que está aqui e você terá por escrito. Então, as letras hebraicas estão aqui também. Para facilitar vocês terão definitivamente todas as letras hebraicas. Tá vendo? Ó? Aleph é a primeira, Bet é a segunda. Então, Aleph é o caminho do mago, não é do bobo. Então, é ela que nós vamos começar. Letra 1 e a Shamhanforash. Adequada a ela é aquilo que Elifas nos deu na sua descoberta fantástica, que é sobre o que o mago vai meditar. Ou seja, a carruagem de fogo, onde o mago vai embarcar. Na primeira, veja, o número da esfera é 1 e o nome do caminho é 1. O número do caminho é 1. Não se confundam, as esferas têm números, os caminhos têm números. As esferas são 10 ou 11, dependendo do instrutor. Eu prefiro 11. E aqui os caminhos têm número. Esse é o número do caminho, primeiro caminho, de Keter a Binah. Letra, o mago, né, na meditação da carruagem de fogo, da Merkavah, tudo no universo demonstra a existência de uma força inteligente e ativa, a que nós chamamos de Deus, a que a maçonaria chama o grande arquiteto do universo, e que é o agente do Gênesis 1, enquanto que o agente do Gênesis 2 é Javé. Agora vocês vejam comparativamente, né? Isso aqui é Reshit e Exu, ainda em sua forma espiritual, criado dentro do infinito, em Deus, e aí ele cria, junto com o Pai e o Espírito Santo, ele está unido a Sof, e essa união chama-se hipostase, e ele vai criando as esferas, que na verdade são colocadas desta maneira, porque é pedagógico, mas essa é a realidade. E a última coisa que ele cria é Javé. E Javé, vamos repetir o processo. Imagine agora Javé como sendo ele sozinho. Seria tudo isso de novo. Só que não com Ruá,
no início aqui. Então, em Javé, a palavra Ruá não aparece porque Ruá está unido a Sof e Sof está unido a Reshit. Então, Ruá só aparece aqui, como essa cadeia denteada é Aor. Ruá ou Aor, né? O sopro divino, o espírito, ou Aor, a luz, tanto faz. Só a Reshit, Yeshu. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me enviou para as nações, para abrir os olhos dos cegos, curar, fazer falar os surdos, os mudos, abrir os olhos dos surdos e a todos anunciar o caminho da salvação. Então aqui, se você pegar essa pequenina esfera e repetir, só não coloca a cadeia dentada. Vamos começar a partir daqui, você terá a criação de Javé. Muito semelhante à criação de Reshit, de Elohim, né? Mas com uma grande diferença quando a gente lê o texto de Gênesis 1 e Gênesis 2. Então vocês já têm todos os elementos necessários para fazer a montagem da nossa árvore passo a passo, né? Então, vai sair no final das contas o que está aqui, que eu já disse, manda por e-mail minúsculo, marlanfe@gmail.com e dizendo, por favor, envie a árvore Ictus. E eu enviarei a árvore da vida do nosso Instituto Ictus. E vocês então terão por escrito, para fazer sem pressa, a árvore de vocês, mostrando o primeiro caminho. Não se esqueçam, as sefiras são numeradas, os caminhos são numerados. Uma coisa é as sefiras numeradas, que são de 1 a 10 ou de 1 a 11, separadas. E outra coisa são os caminhos numerados, que são de 1 a 22. Tá? Então todos começam com 1. Keter é 1 e o primeiro caminho é 1. Mas um não se confunde com o outro. Mas nós fizemos um vídeo chamado As 33 Portas da Sabedoria, que são a soma das 22 cartas mais as 11 sefiras. Então, estamos assim agora dando a vocês a oportunidade de fazer a árvore da maneira correta. E já temos condições de mostrar ao mago, que agora ele já se tornou o mago, na verdade é o aprendiz, os objetos que ele tem direito de saber que trazia na sacola. De novo caiu, mas já sei onde é que estava. Então, não é esse medalhão, porque o mago do tarô de Marselha tem a moeda na mão, mas a figura principal, já disse, né, o rei do reino que vocês terão, não tem moeda na mão. Ele, na verdade, tem uma coroa na cabeça, logo não tem moeda nenhuma. Um medalhão, ele também não tem medalhão pendurado no pescoço. E esta é a grande verdade que a maçonaria recebeu dos cabalistas judeus, que são maçons, e passaram para eles isso. Então ele tem, na verdade, uma coroa na cabeça. Portanto, nós decidimos não aleatoriamente substituir a moeda ou o medalhão pela coroa. Este será o símbolo que o vencedor, o vitorioso, colocará na cabeça. Será coroado. Qual é o animal, diz a esfinge a Édipo, que de manhã anda com 4, de tarde, meio-dia anda com 2, e de tarde anda com, e de noite, de tarde anda com 3, e Édipo responde, o homem que quando é criança engatinha com 4 e quando é adulto anda com 2 pernas, e de tarde, na idade avançada e na velhice, ele adiciona uma bengala para poder se apoiar, e aí anda com 3. E aí a esfinge disse, salve rei de Tebas, estás coroado.
Pronto, Édipo, decifrando o enigma da esfinge, então conseguiu se tornar o rei de Tebas. A esfinge são esses 4 elementos que nós já mostramos a vocês em outro sistema, né? Então, aqui estamos abusando do tempo, porque é a última vez que a gente está mostrando para vocês, que está falando para vocês, né, desse assunto. Então, depois nós vamos fazer o próximo vídeo, já não será mais curso de tarosofia, nós voltaremos a Esdras. Então, vamos mostrar aqui para vocês o que é. Então, vocês estão começando de novo, como na alquimia, um novo nascimento, né? O louco tem 3 nascimentos. Quando ele pula de Keter para Binah, um segundo nascimento depois de criança, quando a mãe dá à luz ele, e o terceiro nascimento quando a alma acossa ele e o obriga a ser um iniciado, a fazer a iniciação. Então, o Caribu é uma figura que para mim é muito cara, porque eu tenho muita intimidade com a iniciação dele. O Papa traz aqui na mitra papal os 4 animais do Caribu. Na missa, esse retrato foi da missa que ele fez no aterro do Flamengo. Aqui nós só vemos a águia, nitidamente, mas os outros animais estão ali. E aqui Jesus Cristo no frontal da Catedral de Chartres com os 4 animais do lado. Aqui os apóstolos, cada um com um animal do lado, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então o Caribu tem tudo a ver com a tradição católica e, na verdade, o Caribu é uma esfinge assíria que nós vamos mostrar a vocês. A esfinge assíria, que é a síntese da iniciação, de todas as iniciações. E vai ver que ele sumiu. Será que ele sumiu agora? Vai me deixar na mão? Então já mostramos vários caribus, mas essa é a tradição que chegou à igreja cristã, como nós mostramos na mitra papal, em Jesus Cristo e no frontão da Catedral de Chartres. Então, ele é uma esfinge, portanto, um animal que é composto de 4 partes, e essas 4 partes, então, é o que nós queríamos mostrar a vocês aqui, mas ele se escondeu. Achei. Está aqui. O Caribu é a mesma coisa que a árvore da vida. Dividida em 4 partes, é Javé, dividida em 4 partes. Cabeça de homem, asas de águia, corpo de leão, patas de touro. Aqui Azilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Pronto. Então vamos chegar a 1 hora, mas mostrei a vocês. Então, o mago vê em cima da mesa os 4 poderes de Yahvé, Yod, Re, Val, Re, ou o Caribu, que são os objetos que nós falamos para vocês, né? O qual o mais controvertido é a coroa, porque enquanto outros sistemas colocam a moeda para enganar vocês, para dizer que vocês têm que trabalhar para ter algo material, tudo bem, não tenho nada contra, trabalhem para ter algo material, trabalhem para ter o seu patrimônio, mas você não terá que ser apenas um operário. Você não nasceu para ser um operário, você nasceu para ser um rei. E aí, salve rei de Tebas, estás coroado. São as últimas palavras da esfinge para Édipo. E ele volta para Tebas e é coroado rei. Então a maçonaria mostra isso maravilhosamente naquela carta que não existe em nenhum tarô. Aquilo foi um segredinho que eles conseguiram pela amizade com os judeus maçons, né? Então, em vez de moedas, a coroa. Isso nós só encontramos naquele livro da
maçonaria. Então, a tentativa da nossa aluna de fazer a árvore foi frustrada porque ela colocou aqui o mago Aleph Fu. Ela seguiu o... Aqui está escrito em inglês Fu, pouco legível, mas tá. Ela fez a tríade aqui em cima, que é representada por essa nuvem, mas quando o louco pula e cai na estrada, então aqui é a esfera 1, estrada 1. Ele cai nessa estrada e já não é mais o louco, é o buscador. E o buscador se transforma no mago quando chega em Binah, a sefira do conhecimento, onde ele vai saber o que significa paus, copas, espadas e ouros. Isso ficará para o recomeço. A próxima aula, então nós daremos a vocês essa... Recomeçaremos de onde nós paramos aqui. Eu espero que até lá vocês tenham a árvore de vocês, aquela do Wang, que não tem nada, os caminhos e as esferas não estão numerados, porque nós vamos numerar, nós vamos colocar as letras hebraicas, nós vamos colocar as cartas, será a nossa árvore Ictis, o nosso Instituto de Ciências Tradicionais, Iniciáticas e Simbólicas. Muito obrigado, vejam o vídeo, ficou longo, deem seu like. A partir do próximo vídeo não será curso de tarosofia, voltaremos a Decifrando a Bíblia. Muito obrigado, inscrevam-se e comentem.